fazer um vídeo aqui sobre imunização, que é a matéria do Rodrigo, que vai cair na AP e também na prova teórica. O que é a imunização? A imunidade de um indivíduo, ela pode ser de forma ativa ou de forma passiva. De forma ativa é quando o próprio indivíduo produz os anticorpos, e de forma passiva é quando o indivíduo recebe os anticorpos. A imunidade de forma ativa é por meio da vacinação. Você vai ser vacinado, você vai produzir os anticorpos a partir daquele vírus atenuado ou daquele toxoide que foi injetado no seu corpo. Agora, o soro é uma imunização de forma passiva, que você já vai receber os anticorpos, vai aplicar no cavalo, o cavalo vai produzir os anticorpos, vai tirar os anticorpos do cavalo e vai aplicar em você o soro. Esses soros são os anticorpos já prontos, mas o foco aqui principal é na vacinação. Existem alguns tipos de vacina. Existe a vacina de vírus atenuado, que você vai colocar a forma enfraquecida do vírus ali. Aí o seu corpo vai combater essa forma enfraquecida e vai gerar a resposta imunológica, ou seja, vai gerar os anticorpos. É o caso da tríplice viral e é o caso também da febre amarela, que isso ocorre, que são vacinas de vírus atenuado. Normalmente, vacinas de vírus atenuado, elas não pedem dose de reforço. O que é a dose de reforço? A dose de reforço é uma dose adicional da vacina. Por exemplo, a hepatite B, ela, na sequência de vacinação, você tem que tomar 3 doses. A dose de reforço seria uma dose a mais que você tomaria só para o seu corpo lembrar, para o seu sistema imunológico lembrar daquela doença ali, para ele restabelecer a quantidade de anticorpos, porque às vezes a quantidade de anticorpos pode diminuir de acordo com o tempo. Só que em casos de vacinas de vírus atenuado, normalmente não existem essas doses de reforço. Por quê? Porque como o vírus está atenuado, se você ficar dando muita dose de reforço, vai aumentar a quantidade de vírus ali no seu corpo e pode ser que aquilo ali pode gerar problemas. E existe também as vacinas de toxoides. O que são toxoides? Toxoides, eles são toxinas bacterianas inativas. E aí, a partir do momento que você aplica esse toxoide no seu corpo, que é uma toxina bacteriana, seu corpo ela está inativa, seu corpo vai reagir contra ela e vai produzir memória imunológica e vai te deixar imunizado. A imunização, ela não garante que você não vá pegar a doença, mas ela vai fazer com que os sintomas que você tenha sejam menores, porque você já vai ter respondido àquela doença alguma vez, que é a partir da vacinação, então na segunda vez você já vai ter uma memória imunológica. E com isso a resposta que o seu corpo vai gerar para combater a doença, ela vai ser mais rápida e mais eficiente. Essa é a função da imunização, assim como foi na imunização contra o Covid, que foi difícil aí para muita gente entender. O que você tem que saber para a prova? Você tem que saber as vacinas de rotina, a imunização de rotina, que eu vou falar aqui mais para frente, que é a hepatite B, duplo adulto, e eu vou especificar uma por uma aqui mais na frente no vídeo. Você tem que saber que a vacinação ela gira em torno desse PNI, que é uma portaria, né, do governo, a portaria do Ministério da Saúde, que regula quais vacinações são exigidas e quais vacinações devem ser feitas para se seguir um padrão. Qual que é o papel da imunização? É aquilo que eu falei, ele ajuda a contribuir para controlar doenças, diminuir a incidência de doenças, e existem duas finalidades, que é a imunogenicidade, que é o pico máximo de proteção de uma vacina, e a imunidade de rebanho, que é você vacinar o máximo de pessoas possíveis para você fazer ali um rebanho ali saudável de pessoas, protegidos, assim, com sintomas menores. Isso vai diminuir a sobrecarga no sistema de saúde pública, por exemplo. Por exemplo, no caso da Covid, né? Quanto menos pessoas precisar de respirador, de oxigenação ali, vai precisar de menos leitos em hospitais e vai sobrecarregar menos o sistema público de saúde. Existem alguns casos que você vai fazer o adiamento da vacina. Vai chegar lá e você não vai vacinar. Quais casos são esses? O primeiro é de doença febril. Se a pessoa chegar lá com febre, não é legal você vacinar ela. Até então, porque algumas vacinas elas têm um colateral de febre. Então, se a pessoa já está com febre, dependendo da vacina que você aplicar, a pessoa vai ter mais febre ainda. E isso é ruim. Então, você pode vacinar depois de 48 horas afebris. Ou seja, passou a febre, 48 horas, beleza, aí você pode vacinar. Se a pessoa tiver com febre, não é recomendado vacinar. E também para pessoas que estão fazendo uso de corticoterapia, né? Fazendo uso de imunossupressores. Uma pessoa em uso de corticoterapia, ela está com o seu sistema imunológico comprometido.
E esse comprometimento não é legal você aplicar uma vacina ali, porque o sistema imunológico não vai responder de forma adequada e a pessoa pode acabar pegando a doença menos com o vírus, mesmo o vírus estando atenuado, mas ela não tem um sistema imunológico forte, então não faz sentido você aplicar aquela vacina naquele momento. Então você tem que esperar 90 dias, fazer o corte, né, dos imunossupressores, e depois de 90 dias você pode sim aplicar a vacina. Aqui são os exemplos de vacina que você vai ter que saber decorado, você vai ter que saber de fato para poder fazer a prova. A primeira é a hepatite B. A hepatite B ela não tem um limite de idade, ou seja, você pode estar aplicando ali num paciente idoso de 70 anos da mesma forma que você aplica numa criança. Ela é feita em 3 doses. A primeira dose, a segunda dose 30 dias após a primeira dose e a terceira dose 180 dias após a primeira dose. Como que acontece isso? Quando a criança nasce, ela toma a primeira dose, 12 horas depois dela nascer. Com 2 meses de idade, ela toma a segunda dose. E com 6 meses, ela toma a terceira dose. Aí dá certinho, 30 dias, 180 dias. E não existe dose de reforço. O que acontece com a hepatite B? A hepatite B é o seguinte, se chegar lá no seu consultório e a pessoa e o seu paciente for um profissional de saúde, normalmente você vai fazer o exame de anti-HBs. O que é esse exame? Esse exame é um exame que ele vai detectar o padrão imunológico do vírus da hepatite B. Então você vai fazer o exame de anti-HBs. Se deu positivo, a pessoa está imunizada, ela não precisa mais tomar a vacina. Se deu negativo, a pessoa vai ter que iniciar essa imunização. Mesmo pode ser que ela já tenha tomado as vacinas, mas deu negativo, então ela vai ter que tomar de novo. E como que é feita essa vacina? É dose de reforço? Não. Você vai ter que fazer as 3 doses novamente nessa pessoa que deu anti-HBs negativo. E esse exame, se for profissional de saúde, é necessário você pedi-lo para poder ver se ela está imunizada ou não com a hepatite B. A outra vacina que tem que saber é a dupla adulto. Um detalhe aqui, ó. A dupla adulto com D minúsculo é a dupla adulto. Com D maiúsculo é a dupla infantil. É outra vacina, totalmente diferente. Só que a dupla infantil não vai cair na prova, vai cair a dupla adulto. Só muda a letra na conformação. A dupla adulta, ela protege contra tétano e difteria, que são... Ela é uma vacina ela é feita por toxoides, porque tem carga bacteriana, né? Então, ela não é feita a partir de vírus atenuados, até porque as doenças aqui não são causadas por vírus. Ela é de 3 doses. Primeira dose, segunda dose 60 dias após a primeira dose, terceira dose 60 dias após a segunda dose. Esses esquemas de doses é preciso saber, mas eu fiz uma tabelinha ali no final, aí dá para tirar print e fazer a prova com print. Mas enfim. E a dupla adulta ela tem um limite de idade. Se a pessoa está acima de 59 anos, se a pessoa estiver acima de 59 anos e estiver saudável, não é interessante se aplicar ela. Agora, se a pessoa pisou num prego e ela protege contra o tétano, aí já é bom você olhar o risco-benefício. Às vezes a pessoa tem 65 anos e se perfurou com prego enferrujado, então mesmo tendo esse limite de idade aqui de 59 anos, às vezes seja necessário você fazer ela. Como? Aí você vai olhar o cartão de vacina. Se o paciente foi imunizado no caso, teve contato com material contaminado e ele foi imunizado há 5 anos, aí você vai realizar uma dose de resgate, vai aplicar. Agora, se há mais de 5 anos, se ele pisou no prego e ele foi vacinado contra tétano há 2 anos atrás, não precisa se aplicar outra vacina, só se for mais de 5 anos. Aí você vai lá e você vai aplicar uma dose de resgate. A terceira é a febre amarela e meningocócica. Ela também é feita a partir de vírus atenuado, porque é uma doença viral, né, uma virose. E ela também não precisa de dose de reforço e ela é dose única. Você vai aplicar só uma vez na vida. E essa vacina aqui é muito pedida pra gente que vai em áreas de epizootia, que é tipo assim, onde está tendo epidemia de transmissão viral. O norte do Brasil tem epidemia de febre amarela, então se você vai fazer uma viagem para lá e você não tem essa vacina no seu calendário vacinal, você vai ter que vacinar. Mas você vai ter que fazer essa dose única de vírus atenuado. E igualmente, né, você já tem que ter ela no seu cartão de vacina, mas se você for vacinar, eles vão conferir e você vai ter que tomar de novo. A quarta é a tríplice viral, que protege contra o sarampo, a cachumba e a rubéola. Que eu coloco aqui, ó, SCR, que é uma forma melhor de decorar.
ela tem um esquema de doses, é assim, até, até 29 anos você toma 2 doses. Se você chegar lá sem nada, você vai tomar 2 doses, se você tiver até 29 anos. Se você tiver de 29 anos para cima, você vai tomar só uma dose. E aí, esse limite é até 59 anos. Então, assim, os profissionais de saúde, independente da idade, eles vão tomar 2 doses. Por exemplo, um profissional de saúde com 60 anos toma 2 doses. Mas uma pessoa normal que chegou lá sem vacina nenhuma e tem 58 anos, ele vai tomar só uma dose, porque ele já está acima de 29 anos. Entendeu? Então tem que saber essa lógica. E ela não tem dose de reforço, a não ser que seja em situações de epidemia viral, que é epizotia. Mas aí tem que falar no enunciado. E aqui, por último, a pneumocócica 23. Por que pneumocócica 23? Porque ela protege contra 23 tipos de pneumococos. Então, que no caso são infecções graves, que geram infecções graves de pneumonia e ademais. O que é o detalhe dela? Ela não é uma vacina de rotina como as outras acima. Ela é uma vacina particular, que normalmente é recomendada para pacientes diabéticos. Por quê? Porque o paciente diabético ele tá mais suscetível a infecções pneumocócicas. Então ele tem que tomar essa vacina. Então no enunciado lá vai ter paciente diabética tipo 1. Você já vai ter que dar a pneumocócica 23 se ela não tiver tomado. Isso aqui eu já falei. Aí essa aqui, ó, é uma tabelinha que ajuda na prova. Eu vou puxar aqui para tirar um print. Que é um resumo. Hepatite B, 3 doses, não tem reforço, tem que fazer anti-HBS em profissionais de saúde. Duplo adulto, 3 doses, tem reforço com 10 anos e tem um limite de idade de 59 anos. Você vai ter que analisar o risco-benefício, pisou no prego, se vacinou. Se a vacinação foi feita até 5 anos atrás, não precisa você fazer essa dose de resgate. Se não tiver sido feita e a pessoa pisou no prego, você tem que fazer essa dose de resgate, mesmo ela já tendo tomado. Febre amarela, dose única, tem o limite de idade de 59 anos. Se você for viajar para algumas certas regiões, você vai ter que conferir isso e tomar de novo. Tríplice viral, que é aquela, né? Você toma 2 até 29 anos, ou se você tiver de 29 anos para cima, você vai tomar só uma. E se você for profissional de saúde, você vai tomar 2 em qualquer das situações. E a pneumocócica 23, que é uma dose única também, e ela é recomendada para pacientes diabéticos devido ao risco, né, de pneumonia. Então aqui, ó, só para mostrar uma questão, lá, ó, você é médico da saúde, é abordado pela técnica de enfermagem na sala de curativo para avaliação e adequação do cartão de vacina. Paciente, homem, aqui, ó, foi perfurado com objeto pontiagudo enferrujado, ou seja, ele se expôs. Só que ele é diabético tipo 2 e foi perfurado por um objeto agudo enferrujado. Beleza. Aí a gente vai olhar o cartão de vacina dele. Ele tomou 2 doses de hepatite B. Tá faltando uma dose. Então, você vai ter que fazer outra dose de hepatite B nele. Ele tem dose de febre amarela? Não. Então, você vai ter que fazer a febre amarela dose única nele. A tríplice viral, você vai fazer uma dose só. Por quê? Porque o paciente, ele nasceu em 1993. Então, ele tem 31 anos. Se ele tem 31 anos, ele tem mais de 29 anos. Então, se ele tem mais de 29 anos e não é um profissional da saúde, ele vai tomar só uma vacina da tríplice viral. Perfeito. A pneumocócica 23, você também vai ter que fazer uma dose. Por quê? Porque ele é diabético. Aí, o que vai ficar por último? Vai ficar a dupla adulto, que protege contra o tétano. Aí você vai olhar a dupla adulto dele aqui, foi em 2017. De 2017 para 2024, foram 7 anos. Então, são mais de 5 anos. Analisando que ele foi exposto a um objeto pontiagudo enferrujado, você vai ter que fazer uma dose de resgate, porque tem mais de 5 anos que ele foi protegido contra a dupla adulto. E ele se expôs pisando no prego. Outro caso aqui é o dessa mulher. É uma mulher de 61 anos, fisioterapeuta, que ela teve um acidente no trabalho e não tem cartão de vacina. O que vai acontecer? Febre amarela, dose única, 3 doses de hepatite B, e aí depois você vai ter que fazer o anti-HBS, porque ela é uma profissional de saúde, ela é uma fisioterapeuta. Aí você vai ter que fazer o anti-HBS depois para ver se está tudo bem, se ela foi realmente protegida.
Tríplice viral, 2 doses. Por quê? Porque ela é um profissional de saúde. Independente da idade, ela vai tomar 2 doses, por ela ser um profissional de saúde. E duplo adulto, esquema completo, as 3 doses. Porque ela não tem cartão de vacina. Então você vai ter que fazer tudo novamente. Então é isso de vacinação.